corrigir agora, tá? Então, a gente está iniciando essa aula de português hoje, dia 3 de dezembro de 2020, com os alunos do quinto ano e comigo, a Proaline. E está aqui presente na aula Riquelme, Adriele, Cauã, Samuel, Luma e Juan Pedro. Vamos corrigir a partir da 3, né? Que eu passei a número 3, a 4 e a 5, certo, pessoal? Então, na questão 3 tem assim, gente, sublinha o sujeito das frases. O sujeito vai dizer o quê? É o ser ou a pessoa que se declara algo, né? Falando de uma ação praticada por um ser ou por alguém. Aí aqui, na letra A, uma fêmea caiu dos galhos de uma árvore e morreu na hora. Aí, para a gente identificar o sujeito, pessoal, a gente tem que primeiro ver onde está o verbo, e do verbo a gente vai fazer a pergunta junto com o predicado, a gente vai descobrir qual é o sujeito. Ó, o verbo aqui, gente, que aparece logo no início dessa primeira oração, qual que é? São dois, na realidade, são dois verbos que tem aí. Quais são os verbos que aparecem aqui, pessoal? Uma fêmea caiu dos galhos de uma árvore e morreu na hora. Caiu é um, não é isso? Aqui caiu é um. E qual é o outro verbo que tem aqui? Morreu? Isso, né, Adriele? Caiu e morreu. Aí a gente faz a pergunta para esses dois verbos. Quem caiu dos galhos de uma árvore e morreu na hora? A fêmea. Só que aqui está escrito a fêmea no começo. Uma fêmea. Então, o sujeito, pessoal, vai ser, ó, uma fêmea. Então, sublinha aí, ó. Uma fêmea é o sujeito dessa primeira oração. Letra B. O jogador está machucado. Vamos ver qual o verbo que aparece aqui para a gente fazer a pergunta para descobrir qual o sujeito. Qual o verbo que aparece aqui nessa frase, pessoal? O jogador está machucado. Que expressa o estado dele. Qual o verbo que está aqui dentro dessa oração? Então, o jogador, pessoal, aqui vai ser o sujeito. Então, vai, ó, sublinha o jogador, que é o sujeito dessa frase. A letra C, o macaco comeu todas as bananas. A gente faz a pergunta ao verbo. Onde é que está o verbo nessa oração da letra C? Comeu? Comeu. Aí a gente faz a pergunta, quem comeu todas as bananas? O macaco. Então, o macaco será o sujeito dessa oração, ó, o macaco. Vamos fazer a correção aí, tá, pessoal? A letra D, a professora ensinou o sujeito e predicado. Olha, onde é que está o verbo aqui dessa oração? Ensinou? Ensinou. A Adriele está de parabéns, viu? Aí a gente faz a pergunta, quem ensinou o sujeito e predicado? A professora. A professora, então, gente, será o sujeito da oração. Vocês têm que encontrar o verbo para fazer a pergunta, gente. Senão vocês não vão conseguir encontrar o sujeito. Aí a letra E, a Terra gira em torno do Sol. Onde é que está o verbo aqui dessa oração? Gira? Gira, ó. Adriele Gira. Ó, a Adriele tá aqui, tá, viu? Muito bem. Então, gira, pessoal, o verbo, a gente faz a pergunta. O que é que gira em torno do Sol? A terra. A Terra. Então, a Terra, gente, será o sujeito dessa oração. Vai sublinhar a Terra. Letra F. Os lavradores preparam a terra. Qual o sujeito dessa oração? Preparam. 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 Aí a gente faz... O sujeito não, né? O verbo. O verbo da oração é preparam. Aí a gente faz a pergunta, quem preparou a terra? Os lavadores. Os lavadores. Os lavadores, pessoal, será o sujeito dessa oração, ó. Então, sublinha aqui, tá? Então, vocês vão estar sublinhando cada um. Então, vamos para a questão 4, certo? A questão 4, gente, ela é pessoal, né? Mas teria que colocar um sujeito que combinasse, né? Concordasse com o verbo que está. Se o verbo aparece no singular, você colocaria um sujeito na frente da oração no singular. Se o verbo aparece no plural, você teria que colocar no plural, né? Algum sujeito no plural. Aí, aqui na letra A, caiu do coqueiro. Qual é o sujeito que vocês colocariam aqui nessa oração, para a gente poder ver? Eu coloquei a Aí. fêmea do coqueiro. Como? A fêmea caiu do coqueiro. Pode ser, né? Eu vou colocar algo assim, ó. A criança, né? A criança, não digitou. A criança
Ou eu vou botar outra coisa, né? Sem ser pessoa, eu vou botar o coco. O coco caiu do coqueiro, porque tem mais sentido, né? Eu vou botar aqui, o coco caiu do coqueiro. Aí aqui, essa aqui é a letra B, eu creio que todo mundo deve ter colocado, se não a mesma coisa, quase igual. Latiu a noite inteira. Cachorro. O cachorro, né? Lembrando, pessoal, que aqui, como é início de oração, tem que começar, ó, com letra maiúscula, tá? Não pode se esquecer desse detalhe aqui de jeito nenhum, né? O cachorro latiu a noite inteira, ok? A letra C é uma mãe dedicada. Peraí. Bom dia, Pro. Bom dia. Atrasei porque eu tava tomando café. A mãe é dedicada? É uma mãe dedicada. A gente aqui, o que mais caberia aqui, vocês poderiam colocar ou a mulher, ou colocaria o nome de alguém, né? Ou coloca assim, aquela senhora, algo desse tipo, né? Que combinaria mais. Eu vou colocar, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Renata, né? É uma mãe dedicada. Eu coloquei o nome de alguém aqui, tá? Renata é uma mãe dedicada. Quem colocou outra coisa como a mulher, ou então colocou ela também, pode ser, viu? Tá certo. Aí aqui a próxima. Foram ao circo. Olha, vocês estão vendo que o verbo está no plural, que é foram, ó. Foram, que é a ação, que é a forma verbal que expressa a ação, está no plural. Aqui, no caso, ou você colocaria um sujeito formado por dois núcleos, ou colocaria um sujeito no plural. Eu botei assim, meus amigos foram ao circo. Certo, vou botar essa aqui, ó. Meus amigos, está no plural o sujeito, né? Meus amigos foram ao circo. Quem colocou assim, tipo, nome de duas pessoas, no caso, que são dois núcleos, tá certo, viu, pessoal? Quem colocou assim, Pedro e João foram ao circo. Ou então, eu, meu pai e minha mãe. Não, eu, meu pai e minha mãe não, teria que ser fomos. Mas teria que ser tipo como fosse, colocando como se fosse eles ou elas, tá? Quem colocou também aqui, eles foram ao circo, tá certo, ok? A letra E. Sabe toda a matéria da prova. Eles sabem toda a matéria da prova. Ela sabe sobre a matéria da prova? Ele sabe toda a matéria da prova. Ela sabe toda a matéria da prova. Pode ser uma desses pronomes pessoais, que é de terceira pessoa do singular. Pode ser o nome de alguém também. Ou pode ser o aluno, né? O estudante. Eu vou colocar aqui, ó, o estudante. Mas quem colocou ele ou ela, como Tamires e Adriele aí colocaram, também tá certo, viu? Ok. Na questão 5, gente, agora vocês vão fazer o contrário da questão 3, que na questão 3 vocês sublinharam o sujeito. Agora vocês vão estar sublinhando o predicado de cada oração. O predicado vai ser formado assim, ó, o verbo e o que completa o sentido do verbo também, o que vem depois do verbo. Então, aqui, ó, na letra A, as crianças estão abandonadas. Aí a gente vai fazer a pergunta agora ao sujeito, né? Falando o que as crianças fizeram. Ou então, como as crianças estão, né? Aí qual é o predicado? Estão abandonadas. Estão abandonadas, né, pessoal? Que está colocando a informação a respeito das crianças, né? Então, estão abandonadas. Aí a letra B, o cachorro é amigo do homem. Aí o que vem depois do verbo? Né? Vai ser o predicado. É amigo do homem. É amigo do homem, pessoal. Vai ser, ó, o predicado, certo? É amigo do homem. Ô, gente, aqui foi uma coisa que não era para eu estar fazendo, era da parte de cá. Ó, é amigo do homem, vai ser o predicado dessa segunda oração. Meus primos estão morando longe da cidade. Qual é o predicado dessa oração? Estão morando longe da cidade. Isso, estão morando longe da cidade. Aí a letra D, o sol estava muito forte. Qual era o predicado? Estava muito forte. Estava muito forte. Estou sentindo falta da participação dos meninos aí, parece até que tá mudo. Letra F. Raul gosta muito de sorvete. Gosta muito de sorvete. Gosta muito de sorvete.
Isso. Então, ó, gente, aqui será o predicado da oração, né? Que vai ser sublinhado. A letra F. Rafaela, Manuela e Roberta estão esperando a enfermeira. Qual predicado? A enfermeira. Estão esperando a enfermeira. Isso. Então, isso aqui, gente, vai ser o predicado, ó. A informação a respeito de Rafaela, Manuela e Roberta. O que que elas estão fazendo, né? Estão esperando a enfermeira. Ó, pessoal, terminamos aqui a correção da atividade que eu passei para vocês durante a última aula. Agora, eu vou estar aqui revisando com vocês o assunto de sujeito e núcleo do sujeito, que é o que vem logo depois aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, gente, porque semana que vem já vai ser as provas na plataforma, tá? Então, tem assim, ó, sujeito e núcleo de sujeito, sujeito. Aí tem aqui falando a informação do que é o sujeito, do que é o núcleo do sujeito, viu? Vocês vão estar prestando atenção. Acompanhe a leitura, por favor. Aí tem assim, o sujeito é um dos termos essenciais da oração e normalmente está localizado antes do predicado. Ó, na maioria das vezes, o sujeito ele vai estar na frente da oração, né? Para identificar o sujeito, é necessário buscar o termo sobre o qual se diz alguma coisa, verificar se ele pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto e se ele concorda com o verbo. Aí aqui, continuando. Esse termo pode praticar ou sofrer a ação expressa na oração. Aqui está faltando um ponto final, não sei de vocês. Quem tiver faltando um ponto final depois da palavra oração aí, coloca, tá? Aí tem assim, ó. Como identificar o sujeito, nós já vimos isso, né? Para identificar o sujeito da oração. Primeiro, é o termo sobre o qual se declara alguma coisa, né? Diz respeito de alguma coisa, a gente vai estar identificando qual é esse sujeito. E se pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto, ó? Eu, tu, ele ou ela, viu, pessoal? Nós, vós, eles ou elas, né? Aí aqui, ó, Jorge está doente. Então, a gente vai fazer, ó, quem é a pessoa que se declara algo? É Jorge, né? Então, o Jorge pode ser substituído pelo pronome pessoal ele. Ele está doente, né? Aqui, ó, as crianças estão doentes, né? Então, a gente vai poder ver do que se declara que estão doentes. Quem são as pessoas, né? As crianças. Então, as crianças será o sujeito. Vai concordar com o verbo, como eu disse para vocês antes, gente, ó. Jorge é um substantivo, né? Um nome de alguém no singular, ou seja, se refere a uma pessoa. O verbo estar, ele vai aparecer também no singular, então ele tem que concordar com o verbo na questão se o sujeito é singular, o verbo tem que aparecer no singular, como é nesse caso. Agora, se o sujeito está no plural, ó, as crianças, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então, ó, as crianças estão, então o verbo está também no plural, ok? Aí aqui, ó, vamos analisar a seguinte frase. Isso aqui eu já expliquei para vocês, eu estou reexplicando, tá? Glauber Rocha é cineasta brasileiro mais famoso. Então, aqui a gente vai ver, ó, falando a respeito de alguém, né? Quem é o cineasta brasileiro mais famoso? A resposta é Glauber Rocha. E esse Glauber Rocha aqui, gente, eu posso substituir pelo pronome ele. Ele é o cineasta brasileiro mais famoso, né? Então, aqui eu posso substituir por um pronome pessoal. O verbo que é o verbo ser, está no singular, né? Porque Glauber Rocha é uma pessoa, se for substituir por ele também é uma pessoa, então está no singular. E o verbo está no plural, ou no singular também. Agora, se eu colocasse assim, ó, por exemplo, pessoal, ó, vou colocar um exemplo parecido aqui, para vocês verem que o verbo vai concordar agora no plural. Se eu colocasse assim, ó, Glauber Rocha, poxa, eu coloquei o sobrenome com letra minúscula. Glauber Rocha, e vou colocar o nome aqui só criando, tá, gente? E Teodoro Brito, eu tô inventando, não existe essa pessoa não, viu? Teodoro Brito, não. E Teodoro Brito, aí eu vou colocar aqui um espaço para vocês me falarem como é que vai ficar o verbo no plural. Os cineastas brasileiros. Glauber Rocha, peraí, não sei por que o negócio saiu para cá. Glauber Rocha e Teodoro Brito. Aí eu vou botar aqui, ó, para vocês me falarem o verbo no plural.
os cineastas brasileiros mais famosos. Aqui, gente, ó, Glauber Rocha, deixa eu botar aqui, Glauber Rocha e Teodoro Brito, ao invés de como é que vai ficar aqui agora o verbo no plural? Glauber Rocha e Teodoro Brito. No lugar de a gente vai botar Glauber Rocha e Teodoro Brito ou vai ficar a forma verbal no plural? Como é que é no plural? Glauber Rocha e Teodoro Brito. Ele. Não, no lugar de é singular. A gente vai continuar de novo? Glauber Rocha e Teodoro Brito os cineastas brasileiros mais famosos? Ou vai... São, alguém aí falou, né? Glauber Rocha e Teodoro Brito são os cineastas brasileiros mais famosos. Então, ó, a forma verbal vai estar no plural agora. Então, tem que concordar no plural. Porque aqui a gente vai ter um sujeito... Não é porque é no plural, não é porque é formado por dois núcleos, formado por duas pessoas, mas expressa a quantidade de mais de um. Né? Então, também o verbo vai concordar no plural, né? Com o núcleo do sujeito, que é formado por nome de duas pessoas, certo? Então, ó, pessoal, presta atenção, viu? Eu tô vendo gente que tá com dificuldade aí para poder identificar o sujeito, certo? Aí eu vou aqui, ó, para identificar o sujeito, devemos fazer o seguinte, ó. Determinar o termo sobre o qual se declara alguma coisa. Para isso, é preciso identificar a declaração, que no caso é o cineasta brasileiro mais famoso. Aí a gente vai ver quem é essa pessoa, né? Aí a gente faz a pergunta, o cineasta brasileiro mais famoso, quem é? E a resposta a gente vai ver que é o sujeito, que é Glauber Rocha. Aí depois fazer a pergunta, quem é o cineasta brasileiro mais famoso? A resposta é o sujeito, que é Glauber Rocha. Verificar, número 3, se o sujeito Glauber Rocha pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto. Glauber Rocha é no lugar de um homem, então a gente vai colocar o pronome pessoal no masculino. Ele é o cineasta mais famoso. 4, conferir se o sujeito concorda com o verbo flexionado na terceira pessoa do singular, ou seja, ele, né? Pronome que nesse exemplo pode substituir o sujeito, pode ser trocado, né? Então, ó, ele se o verbo for no singular, né? E se for mais de um no plural, eles são. Depois dessa análise, podemos afirmar com toda certeza que o sujeito dessa oração é Glauber Rocha. Agora eu vou colocar, as meninas não respondam não, porque eu sei que as meninas já estão sabendo. Agora, os meninos. Vou botar aqui, ó. A mãe e o filho foram passear no parque. Meninos do 5º ano, nessa oração que eu coloquei aqui agora para vocês, ó, qual é o sujeito dessa oração, meninos? A mãe e o filho foram passear no parque. Foram. Eu não estou perguntando qual é o verbo, não. Estou perguntando qual é o sujeito. O verbo é foram. Agora, qual é o sujeito dessa oração? Ou seja, quem são as pessoas que foram no parque? A mãe e o filho. Então, a mãe e o filho será o sujeito dessa oração, né? Agora, a gente vai ver aqui, gente, agora falando do núcleo do sujeito. Então, aqui, ó, vamos ver aqui o que é o núcleo do sujeito, ó. Além disso, todo sujeito possui um núcleo, que é a palavra central, aquela que é indispensável e, portanto, mais importante na constituição do sujeito na oração. Por exemplo, esta sala de cinema tem capacidade para mais de 100 pessoas. Ó, o sujeito todo, gente, aqui nós já vimos esta sala de cinema. Agora, qual é a palavra mais importante dentro do sujeito? Esta sala de cinema, alunos do 5º ano. Qual é a palavra mais importante aqui do sujeito? Está. Alguém aí falou, ó, sala. Sala. Ah, Se você tirar se você tirar sala, fica esta de cinema. Fica sem sentido.
né? Então, a palavra mais importante é sala. Então, sala, no caso, será o núcleo do sujeito, que é a parte pensada mais importante dentro do sujeito. Então, assim temos, ó, sujeito, esta sala de cinema. O núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante dentro do sujeito, é sala, né? Só que se tiver falando mais de uma, a respeito de mais de uma coisa, ou mais de um ser, ou mais de uma pessoa, o núcleo também pode ser formado por mais de uma palavra, mais de um substantivo. Aí temos aqui, ó, atenção, pode haver mais de um núcleo, né, dentro do sujeito. Por exemplo, ó, o bilheteiro e o projecionista do cinema recusaram-se a trabalhar. O sujeito, gente, ó, quem se recusou a trabalhar, o sujeito completo O todo, bilheteiro e a projecionista. do cinema. Tudo isso é o sujeito. Agora, gente, quais são os núcleos desse sujeito? Quer dizer, falando-se a respeito das pessoas, são dois. Quais são? Bilheteiro, projecionista. Isso. Então, gente, o núcleo está dizendo, se referindo em si às pessoas, né, que são a parte principal dentro do sujeito, que o sujeito todo é esse aqui, ó, o bilheteiro e a projecionista do cinema. Agora, as palavras que são principais dentro do sujeito, bilheteiro, projecionista, são as palavras principais. Então, aqui, ó, o sujeito, o bilheteiro e a projecionista do cinema, e o núcleo, que são as palavras principais que aqui fazem parte do sujeito, bilheteiro, projecionista. Ó, pessoal, então, a partir dessa explicação que eu dei para vocês aqui, vocês vão estar fazendo essa atividade aqui, eu vou estar explicando, tá? Questão 6. Quem fez antes, fez de teimoso ou de teimosa, porque eu só passei até a questão 5, certo? Então, tem assim, ó. Separe o sujeito do predicado e identifique o núcleo do sujeito. Então, o que é que vocês vão fazer aqui, ó? Em cada oração, vocês vão falar qual é o sujeito completo, depois vai tirar a parte principal, que é o núcleo do sujeito, e o predicado é o que vem o verbo e mais as outras informações que se fala a respeito do sujeito, certo? Então, aqui vai ter, letra A, um bando de andorinhas pousou no fio elétrico, você vai colocar o sujeito completo, depois o núcleo do sujeito e, por último, o predicado, em cada. Letra B, meu irmão e minha irmã estavam na creche da prefeitura, você vai separar o núcleo do sujeito, depois o núcleo do sujeito e o predicado. A letra C, a madeira é usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e de casas. Ó, aqui você vai separar primeiro o sujeito, depois o núcleo do sujeito e, por último, o predicado. A letra D, Carlos e Ana reuniram-se em protesto no sindicato. Sujeito, núcleo do sujeito e predicado. A letra E, a luta em defesa do ambiente é necessária e fundamental. Aí você separa sujeito, o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante que faz parte do sujeito, e o predicado. A letra F, as florestas nativas de São Paulo sobrevivem em pequena parte do território estadual. Sujeito, o sujeito dessa letra F é grande, viu? Agora, o núcleo do sujeito vai ser formado apenas por uma palavra. E o predicado. A letra G, nós necessitamos de água. Aqui, no caso, gente, dessa letra G, o sujeito ele é pequeno e o núcleo vai ser o próprio sujeito, né? Eu vou logo aqui adiantando para vocês. A letra H, poucos entenderam o plano. Vai ser a mesma coisa, gente. O sujeito aqui vai ser formado por uma palavra e o núcleo também vai ser essa palavra. E vai colocar o predicado. A letra I, por todas as firmas, ele passou à procura de emprego. Ó, estou logo dando a dica que dessa letra I, o sujeito não está no início da oração, ele está no meio, tá? Aí você vai colocar o sujeito, o núcleo e o predicado. Aí você vai fazer a letra J e a letra K, né? Com maior poder aquisitivo, muitos brasileiros fazem viagens ao exterior. Aqui, gente, também o sujeito aparece no meio da oração, não é no começo mais, viu? A letra K, os deputados votaram as reformas educacionais. Sujeito, núcleo do sujeito e predicado. Certo, pessoal? Aí vocês vão estar fazendo essa atividade. Pode começar a partir de agora, que o que a gente conseguir fazer